lá em 1 Samuel 17:11, Golias afrontava o exército de Israel, ele afrontava o rei, ele afrontava os soldados, e ele falava coisas, e a Bíblia fala em 1 Samuel 17:11, que os seus soldados e o rei Saul ouviram a afronta de Golias e eles ficavam apavorados, ficavam com medo, não é? Irmãos, Deus tem muito mais para a minha vida, Deus tem muito mais para a sua vida. O que você não pode é aceitar a afronta do diabo, aceitar a afronta do inimigo. Tem aqueles que se acomodam, não é? Mas tem aqueles também que agem e mudam a sua história. Se nós olharmos para a vida de Davi, a atitude que ele teve diante do problema, não é? Todos enxergavam Golias como um grande gigante, um grande problema, mas Davi olhava para ele e via uma possibilidade de derrotar aquele gigante e levantar a cabeça daquele homem como um troféu e glorificar o nome de Deus, porque Deus deu vitória para ele. Irmãos, se nós olharmos a Bíblia em 1 Samuel 17, tudo aquilo que Golias fez, Davi ouviu, mas ele não aceitou a palavra. Olha o que diz a Bíblia: Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava as suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito, de boa aparência. Aí disse a Davi: para que esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? É Golias falando. Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo: venha, que eu te darei o seu corpo para as aves e os animais da terra comerem. E Davi respondeu: olha a pessoa que tem a visão de Deus, né? Que acredita naquilo que Deus colocou, né? O potencial dele não estava na força dele, mas estava em Deus. Olha que Davi fala, meus amados: você, Golias, vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos dos israelitas, que você desafiou hoje, e hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Ele estava profetizando aqui, irmão, diante do inimigo, diante daquele grande obstáculo que se levantou contra ele. Ele declarou assim: hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. O meu Deus, ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas minhas mãos. Tudo que ele falou se cumpriu. Ele profetizou, declarou e conquistou. Ele teve uma atitude, meu amado, de vitorioso, não se acomodou, ele foi para a conquista. E antes de conquistar, ele profetizou a sua vitória. Irmãos, tem muita gente que costume, não é, reclamar da vida, reclamar do emprego, reclamar do salário. Quantas pessoas que eu já vi subir no púlpito contar testemunho que Deus abriu uma porta do emprego e 3 meses depois já está reclamando que o emprego é ruim, que o patrão é ruim, mas ele testemunhou na frente que foi Deus quem preparou, não é? Então Deus preparou coisas ruins para ele. Deus não prepara coisas ruins para nós, irmãos. Sempre Deus vai preparar coisas boas. O que nós precisamos fazer é sempre ter uma atitude que nos leve à vitória. Nunca reclamar, nunca murmurar. Precisamos ter uma atitude que nos leve a conquistar, que nos leve a tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Eu me lembro lá de Bartimeu, aquele cego mendigo. Eu gosto muito desse moço, desse Bartimeu. Se nós lermos o texto lá em Marcos 10, dos versículos 46 ao 52, olha o que diz a Bíblia, irmãos. Entretanto chegaram a Jericó, quando mais tarde ele e os discípulos deixavam a cidade, seguia-os grande multidão. E aconteceu que um pedinte cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado junto à estrada, ouvindo dizer que era Jesus de Nazaré. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim.
E ele começa a dizer mais. Senhor, ele repete, né? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto fala no versículo 48 que muita gente repreendia-o para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem aquele moço, chamem esse cego. E chamaram-no. És um homem com muita sorte. Vai, porque Jesus te chamou. E Bartimeu despiu a sua capa que trazia, atirou-a para um lado, pôs-se de pé de um salto e encaminhou-se na direção de Jesus. E Jesus pergunta para ele, quando a gente tem atitude, irmão, quando a gente confia, quando a gente vai atrás. Eu sempre falo isso, né? Filho de Davi é um termo messiânico. Ele estava declarando, quando ele gritava, Jesus, filho de Davi, ele estava dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor é enviado de Deus, então tenha misericórdia de mim. Eu sei que o Senhor é o Filho de Deus, tenha misericórdia de mim. E Jesus vai até ele e pergunta, o que queres que eu te faça? E ele responde, eu quero ver de novo. Falou a necessidade dele. Qual é a sua necessidade hoje, meu amado? E Jesus responde, tudo bem, está bem, a tua fé te curou. E no mesmo instante o cego ficou a ver e foi atrás de Jesus pela estrada afora. Além de um milagre, não é, que ele recebeu, voltou a enxergar, ele se tornou também um discípulo do Senhor, foi atrás do Senhor Jesus. Irmãos, sabendo que temos que fazer algo, não podemos viver na espera que alguém faça o que temos que fazer. Não é? Não cair no comodismo, esperar que vai vir um anjo do céu sem a gente fazer nada. Tiago fala que a fé deve vir acompanhada do quê? De obras. Fé deve vir acompanhada de atitude. Oração, irmãos, é orar e ação. É a junção das duas palavras, orar e agir. Não adianta ficar só orando, você precisa ter atitude. Se nós lermos Lucas 15, versículos 18 19, fala sobre o filho pródigo. O filho pródigo, ele poderia aguardar o dia, né, em que os porcos se tornassem mais limpos, o patrão fosse mais bondoso e desse comida para ele. Mas não, irmãos, ele não fez isso. Ele falou assim, é hora de levantar e andar. Olha o que ele fala, ele percebe, não é, que ele estava longe do Pai, que ele estava distante do Pai, e ele percebe que ele precisava mudar de vida. Olha o que ele fala, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Ele teve uma atitude, né? Se levantou e foi ao encontro do Pai. Ele tomou uma iniciativa para que as coisas mudassem na vida dele. Às vezes está faltando isso na vida de muitos, né? Tomar uma iniciativa, ter uma atitude, uma postura positiva para que Deus possa mudar a sua vida, para que o Senhor Deus possa mudar a sua história.